Olá pessoal, graça e paz, boa noite a todos vocês. Estamos aqui mais uma vez para compartilharmos a poderosa palavra de Deus. Então eu gostaria que, se você pode, pega a tua Bíblia aí, nós vamos fazer uma declaração a respeito da palavra do Senhor. Pega a tua Bíblia, segura ela na tua mão aí, se tu está com o teu celular, segura aí teu smartphone e declara comigo: esta é a poderosa, a infalível, a imutável, a viva, a eficaz palavra de Deus. Glória a Deus por isso, queridos. Quero fazer uma oração, quero que você concorde comigo no nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado, Senhor, por cada filho teu que está recebendo essa palavra, a tua igreja, amado e doce Espírito Santo. Tu és bem-vindo nesse lugar, seja honrado, seja respeitado. Seja bem-vindo em nossas vidas. Nós te amamos, nós te agradecemos, Senhor Jesus, por tua obra gloriosa, por tua obra redentora, Senhor. Muito obrigado. Nós te exaltamos, Pai, e te glorificamos. No nome de Jesus, amém. Glória a Deus. O tema dessa mensagem, queridos, é bênçãos e milagres. Nós vamos estar vendo um pouco sobre cada um deles e sobre a diferença entre eles, queridos, e sobre a vontade e o propósito de Deus para as nossas vidas a respeito da bênção e a respeito do milagre. Qual é a perfeita vontade de Deus, o que é que o Senhor Ele deseja e o que Ele projetou para as nossas vidas. Qual é o fluir da parte de Deus que vem para as nossas vidas, que vem nos beneficiar. Amém? Então eu quero que você fique conectado, pega a tua Bíblia, pega uma caneta, um papel para você anotar as referências. É um tema bastante interessante, onde nós vamos aprender e também aprender a desfrutar e viver debaixo da influência divina, daquilo que Deus tem para as nossas vidas como um plano, como um projeto. Deus tem duas maneiras, queridos, de nos abençoar, ou duas maneiras de nos dar coisas, que é a respeito da bênção, através da bênção dele e através de um milagre. São formas que Deus pode usar para mover o poder dele ao nosso favor. Amém? Eu gostaria que você abrisse comigo a tua Bíblia em Gênesis, no capítulo 1, versículo 21. Quero ler com você, capítulo 21 e capítulo 1, versículo 21 e versículo 22. Diz assim: criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies, e viu Deus que isso era bom. Versículo 22. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Olha que coisa interessante, queridos. O versículo 22, o início diz assim: e Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e a terra se multipliquem as aves. Que coisa maravilhosa. Isso aqui é o plano, o projeto de Deus na criação, queridos. Deus criou aqui os grandes animais marinhos. Deus criou aqui os seres viventes que rastejam. Deus criou e disse Deus, e a Bíblia está dizendo aqui que Deus os abençoou. Veja só, a bênção do Senhor sobre a vida deles. A bênção vindo, provocando, queridos, uma multiplicação, provocando um crescimento, uma progressão para que essa criação pudesse progredir dentro do plano de Deus. Qual era o meio, ou qual foi o meio aqui que Deus usou para que essa multiplicação acontecesse? Queridos, o meio que Deus usou aqui foi a bênção. Deus os abençoou. Veja só, dizendo: sejam fecundos, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. A bênção do Senhor estava dando a oportunidade, e também Deus providenciando através de sua bênção o meio daqueles animais se multiplicarem. Veja só, queridos, isso aqui nós precisamos entender que faz parte do plano original de Deus para a terra.
aqui se referindo aos animais, nós vamos ver daqui a pouquinho se referindo aos seres humanos. Mas o meio que Deus usou aqui para que houvesse uma multiplicação e que a criação dele pudesse progredir e avançar, queridos, foi a bênção. Deus os criou e os abençoou. Criou Deus, Deus criou, estava lá. Queridos, eu quero que você entenda uma coisa. O fato de Deus ter criado esses animais, o fato de Deus ter criado as plantas, como foi que Deus fez isso? Deus criou tudo isso em uma operação de milagres. Foi um milagre de Deus operando, foi Deus agindo através de um milagre, que esses seres, os seres vivos, vieram a existir através de um milagre. Deus operou um milagre para que eles pudessem existir. Por quê? Porque esse milagre aconteceu, Deus se moveu e fez aquelas coisas aparecerem, animais, plantas, vindo, querido, simplesmente do poder dele, do poder criativo de Deus. Isso é um milagre. Deus não usou nenhuma outra coisa para que os animais viessem a existir. Entenda, o poder de Deus fez eles existirem. Só que a bênção do Senhor, olha só, o poder de Deus, a bênção dele, através da bênção dele, fez com que esses animais tivessem o poder de se multiplicarem. E também a bênção fez com que cada planta pudesse produzir, ela pudesse produzir sementes para que ela continuasse se multiplicando. Então a bênção do Senhor produziu isso. A bênção do Senhor causou isso nos seres vivos. O poder de se multiplicarem, porque Deus os abençoou. Glória a Deus por isso. Agora eu quero ler com você Gênesis 1, 27 e 28. O 27 diz assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Glória a Deus por isso. Então Deus operou aqui um milagre e criou o homem e a mulher. O homem conforme a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. Versículo 28. E Deus os abençoou e lhe disse, mais uma vez, a bênção do Senhor aqui operando. Veja o propósito dessa bênção de Deus na vida do homem. E Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Glória a Deus por isso, queridos. Veja que mais uma vez aqui a bênção do Senhor, o poder de Deus através da sua bênção, dando ao ser humano a capacidade de multiplicar, de ser fecundo. Deus colocou dentro dele através da sua bênção, a bênção do Senhor produzindo esse poder do homem conseguir se multiplicar, conseguir se reproduzir. Isso foi resultado da bênção do Senhor. Eu quero que você fique bastante atento para você entender onde nós estamos, para onde estamos caminhando, falando sobre isso aqui. Amém? Então o propósito de Deus, queridos, na criação era que ela se multiplicasse, que essa criação pudesse se multiplicar, e depois que Deus a criou, Deus viesse, como ele veio no sétimo dia, descansar. Deus fez tudo, toda a terra, fez todos os seres, criou todo o mundo, e aí no sétimo dia Deus descansou. Então esse é o propósito de Deus, que a sua criação ela pudesse por si só se multiplicar, ela pudesse se autossustentar, porque Deus já tinha feito tudo e abençoou tudo para que a bênção dele produzisse a capacidade desses seres vivos se multiplicarem, trazendo para Deus o descanso. E aí Deus está somente observando e tendo comunhão com o homem, como era o propósito do Senhor e é até hoje. Glória a Deus por isso. Veja só, querido, Deus cria cada tipo de vida com uma semente dentro de si, para que depois essa semente pudesse se multiplicar. Eu quero ler aqui com você Gênesis 8, 22. Glória a Deus. Pense nisso. Deus cria cada tipo de vida e aí coloca dentro dele a capacidade, coloca dentro do tipo de cada vida uma semente. E aí depois Deus abençoa. E
o poder dessa semente vai se multiplicando. Glória a Deus por isso. Vai se reproduzindo. Gênesis diz assim: enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Glória a Deus por isso. Veja só, meu querido, o que a palavra do Senhor está dizendo aqui. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa. Lei, isso aqui é uma lei de Deus. Deus criou uma lei, meu querido. Uma lei para que a terra pudesse estar sempre produzindo quando uma semente é lançada naquela terra. Veja só o que ele diz: enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, ou seja, plantação e colheita. Por quê? Porque Deus fez assim e Deus abençoou. A bênção dele veio sobre os seres vivos, capacitando-os a se multiplicar, os capacitando a se reproduzir. Olha que maravilha, olha que poder, meu querido. Eu quero que você entenda sobre isso. A bênção do Senhor, o propósito dessa bênção é suprir cada uma de nossas necessidades sempre. Sempre, sempre, sempre. Quero que você entenda, meu querido, que um milagre, para que um milagre ele venha a acontecer, deve existir uma crise. Um milagre acontece quando há uma crise. Só que o propósito original de Deus, meu querido, não era um milagre, não era uma crise. O propósito original de Deus, meu querido, é a bênção dele sobre a nossa vida, que vem suprindo, dando a capacidade de haver sempre uma colheita, uma semente e uma colheita. A colheita sempre vem suprindo, vem trazendo provisão, e aí tirando de cena toda e qualquer crise. Glória a Deus por isso. Então é esse o propósito original de Deus, que a bênção dele esteja sobre a nossa vida, suprindo toda e qualquer necessidade. A vontade perfeita de Deus não é um milagre. Deus não quer que você viva precisando de um milagre um dia após o outro, meu querido. Não, porque Ele já nos abençoou. Ele quer que a gente desfrute dessa bênção e que a bênção dele venha estar suprindo a nossa vida em todas as áreas. Porque se uma pessoa ela vive em busca de um milagre todos os dias, essa pessoa está em crise. São crises vindo sempre na vida dela. E Deus enviou Jesus Cristo, ele disse: eu vim, Jesus disse em João capítulo 10, versículo 10, ele diz: o ladrão veio senão para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Glória a Deus por isso. A bênção do Senhor, meu querido, veio produzindo abundância sobre a nossa vida, para a nossa vida. Quando Deus planta um jardim no Éden, a Bíblia diz que havia lá toda espécie de árvore frutífera, e boa e agradável para se comer. E disse Deus ao homem: coma livremente de todas as árvores frutíferas, de todos os frutos das árvores. Só não coma do fruto daquela árvore, do conhecimento do bem e do mal, mas das outras comam livremente. Veja só, meu querido, a provisão de Deus através da bênção. Nós vemos aqui em Gênesis no capítulo 1 que Deus criou as plantas, os seres vivos, e disse: multiplicai-vos, se multipliquem. Deus os abençoou dando essa ordem. Então Deus planta um jardim no Éden, coloca o homem lá para lavrar e guardar aquele jardim, e disse: olha, coma livremente. Deus sabia que a bênção dele estava ali, e que a bênção do Senhor estava produzindo, e iria fazer com que aquelas plantas se reproduzissem, porque já havia dentro delas uma semente. Deus criou assim, a planta com uma semente, mas por causa da bênção, Deus vem e abençoa aquela planta, e aí dá o poder a ela dela se multiplicar, e ela não ficar ali estagnada, ou se quando ela morresse, acabasse a espécie. Não, Deus colocou através da bênção dele, o poder dela se multiplicar, e por isso Deus coloca o homem lá e diz: olha, vive aí, desfrutando dessa abundância, desfruta, coma livremente. Ou seja, o jardim do Éden, meu querido, é a representação do plano perfeito de Deus, ou da vontade perfeita dele para as nossas vidas. Essa é a vontade de Deus,
O jardim do Éden, lugar de suprimento, de provisão. É o plano original de Deus para o ser humano. Ali estava a bênção do Senhor fluindo e trazendo suprimento, mantimento. O homem não tinha falta de nada. Ele não tinha falta de nada ali. Por quê? Porque a bênção do Senhor estava fluindo para suprir as necessidades dele. Não havia crise alguma lá. Não havia nenhuma necessidade. Glória a Deus. Essa é a intenção de Deus para mim e para a tua vida, meu querido. Porque a bênção dele estava lá, fazendo com que aquelas plantas se multiplicassem, produzissem. Enquanto, olha o que ele diz aqui, enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa. Glória a Deus por isso. Verão e inverno, dia e noite, frio e calor. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Plantação e colheita. Plantação, semente, colheita, resultado da bênção do Senhor na nossa vida. Oh, aleluia. Deus tem suprimento para a tua vida. A perfeita vontade de Deus não é que você viva em crise, necessitando de uma coisa ou de outra. Não, a perfeita vontade de Deus é que você desfrute do poder da bênção dele sobre a tua vida, trazendo provisão e sustento à tua vida e à tua casa e toda a tua família, no nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero ler agora com você Efésios capítulo 1, versículo 3. Efésios 1, 3. As bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Olha o que diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Glória a Deus por isso. Mais uma vez, meu querido, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Nós somos abençoados. Nós já somos abençoados, queridos. Entenda isso. Nós não vamos ser abençoados. Em Jesus Cristo nós já somos. A bênção do Senhor está sobre a nossa vida. E quando nós estamos em Cristo, há uma bênção sobre a nossa vida. A bênção do Senhor nos alcança. Oh, aleluia. Quero que você entenda uma coisa. Bênção produz bênçãos. Ele está dizendo aqui que nós somos abençoados com toda sorte de bênção. E essa bênção produz bênçãos no plural. Que essas bênçãos no plural, queridos, é o suprimento e a provisão de Deus para a nossa vida. Oh, aleluia. Em Cristo Jesus. Em Cristo, queridos, nós somos abençoados. A bênção do Senhor está sobre a nossa vida, produzindo em nós o suprimento e a provisão daquilo que nós necessitamos. Essa é a perfeita vontade de Deus. Deus não quer que a gente viva um dia após o outro precisando de um milagre, porque isso é resultado de crise. Deus quer que a bênção dele flua todos os dias sobre a nossa vida, meu querido. Deus tem suprimento, em nome de Jesus. A bênção do Senhor sobre a nossa vida. A Bíblia diz, meu querido, em 2 Coríntios, no capítulo 8, versículo 9, diz: pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, para que pela sua pobreza nos tornássemos, ou vos tornasseis ricos. Esse rico aqui significa suprido, provisão. Por quê, queridos? Estamos falando sobre a perfeita vontade de Deus lá em Gênesis, mas algo aconteceu ali, a queda do homem. Quando o homem caiu, o homem desobedeceu a Deus, queridos, em vez da bênção fluir sobre a vida dele, o que estava fluindo era a maldição. A maldição e o fluir dessa bênção foi quebrado. O fluir da bênção de Deus sobre a vida dele, trazendo provisão sempre para a vida dele, foi quebrado. E aí a maldição entrou, sujeitando pessoas a crises. Só que a perfeita vontade de Deus, queridos, é suprimento, é provisão constante. Não é crise, mas é uma provisão constante sobre a tua vida, sobre a minha vida. Vamos desfrutar dessa bênção. No nome de Jesus, nós somos abençoados. Nós não vamos ser, nós já somos abençoados. Confia nessa palavra, fica firme. Eu quero ler aqui com você Gálatas capítulo 3, versículo 13.
Oh, aleluia. Por que nós somos abençoados em Cristo? Nós vamos entender aqui. Porque está dizendo que é em Cristo que nós somos abençoados. Gálatas 3:13 e o 14. Diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Lembra que eu falei para você? Quando o homem caiu, a maldição começou, entrou na vida do ser humano. Mas olha o que ele diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Oh, aleluia. Jesus estava, queridos, pendurado no madeiro, em uma condição de maldito. Por quê? Porque ele ali estava nos resgatando da maldição da lei. Louvado seja Deus. Então em Cristo Jesus não há maldição sobre a nossa vida, porque Jesus Cristo já nos resgatou da maldição. A maldição da lei. Queridos, se nós pensarmos, meditarmos sobre isso, estudarmos mais e mais sobre isso, esse entendimento vai ficar cada vez mais forte. Nós vamos estar tomando posse dessa bênção, entendendo o que significa a bênção do Senhor sobre a nossa vida, e nós vamos estar ativando ela na nossa vida. Você vai entender como nós vamos ativar essa bênção na nossa vida. O versículo 14 de Gálatas 3 diz assim: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Jesus Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Olha só o que está dizendo: porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para quê? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Quem são os descendentes de Abraão? Os judeus. Descendentes de sangue de Abraão são os judeus. A bênção já estava sobre a vida dele. Mas as outras nações que não eram descendentes de sangue de Abraão, como no meu caso, talvez no teu caso, que não é descendente de Abraão, éramos gentios, não tínhamos uma aliança com Deus. A Bíblia diz que estávamos alheios às alianças da promessa, sem esperança, sem Deus no mundo, separados da comunidade de Israel. Mas em Cristo Jesus, Ele nos aproximou, queridos. Isso está em Efésios capítulo 2. Ele nos aproximou e agora nós fazemos parte da família de Deus. Glória a Deus por isso. Então Jesus Cristo se fez maldito, sendo pendurado em um madeiro, nos resgatando da maldição da lei, para que a bênção de Abraão chegasse até os gentios. Glória a Deus, chegou até mim, chegou até você. A bênção de Abraão chegasse até os gentios. Oh, aleluia. Em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. A bênção de Abraão. Nós vamos estar vendo aqui que bênção foi essa. A bênção de Abraão chegou até mim, chegou até você. Lembre-se, Deus cria todo o mundo, as plantas, os animais, o homem, coloca o homem lá no jardim, e Deus os abençoou. Essa bênção estava produzindo tudo, todo o mantimento, toda a provisão em abundância, fluindo sobrenaturalmente, poderosamente. Olha o que foi que aconteceu. Deus cria o ser vivo e coloca dentro dele uma semente. Só que não para aí. Se parasse ali, meu querido, nada tinha acontecido. Só que Deus veio com a sua bênção e os abençoou, dando a eles, ao ser vivo e a semente dentro deles, a capacidade de se multiplicar. Só que isso foi quebrado na queda do homem, na desobediência. O homem quebrou, o homem caiu, o homem pecou. Só, queridos, que Deus chama Abraão e faz uma promessa poderosa a ele, resgatando essa bênção, querido. Como Deus ama o ser humano, que é a imagem e semelhança dele, como ele nos ama. E Ele quer que cada ser humano viva debaixo dessa bênção. Ele quer que a gente viva desfrutando dos resultados dessa bênção sobre a nossa vida. Aí Deus chama Abraão, em Gênesis no capítulo 12, versículo do 1 ao 3, nós vamos ler. E disse o Senhor a Abraão, na época que era Abrão, não Abraão, e disse: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra
que te mostrarei? De ti farei uma grande nação e te abençoarei. Olha a bênção aqui. E te engrandecerei o nome. Aí ele diz: se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Oh, aleluia, glória a Deus por isso. Então veja, queridos, aqui em Gênesis no capítulo 12, versículo 2, repetido aqui para você: de ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Agora veja o propósito disso. Ele diz: se tu uma bênção. O propósito da bênção do Senhor na minha e na tua vida é para que nós sejamos uma bênção. Oh, aleluia. A bênção dele está sobre nós e Deus quer nos usar como um canal da bênção dele para outras pessoas. Porque essa bênção vai fluir em nossa vida trazendo tanta provisão, tanto suprimento, que não vai ficar somente conosco. Nós não somos uma represa, queridos, nós somos um rio, fluir de um rio. O rio de Deus flui dentro de nós, através do teu Santo Espírito, do seu Santo Espírito. Amém, queridos? Então entenda isso. O propósito da bênção dele, multiplicando, trazendo provisão, nos livrando de crise, é para que a gente seja uma bênção. O Senhor disse a Abraão: seja uma bênção, seja tu uma bênção. O versículo 3 ele diz: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha aqui que promessa poderosa. Ele disse: eu vou multiplicar. Oh, aleluia, vou engrandecer. Aleluia, glória a Deus. Você vai crescer poderosamente. Abraão, seja uma bênção. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por isso que nós lemos em Gálatas, meu querido, que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse até os gentios. Oh, aleluia! Chegasse até os gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos a promessa do Espírito. A bênção de Abraão, que bênção é essa? De se multiplicar, de crescer, de produzir, de ser uma bênção. Oh, aleluia! Esse é o efeito da bênção do Senhor sobre a nossa vida. A bênção de Abraão chegou até nós. Deus fez uma promessa a Abraão. E você vai ver, meu querido, a descendência de Abraão. Isaac era um homem provido, um homem suprido. Jacó da mesma forma. E Deus veio provendo, Deus veio trazendo um milagre, operando milagres extraordinários. Queridos, na descendência de Abraão. Só que o que é que acontecia? Foi o que aconteceu depois de Jacó, as 12 tribos de Israel. Esse povo foi para o Egito e viveu lá escravo. Aquele povo estava debaixo de uma desobediência, cerca de 430 anos lá no Egito, sendo escravizado, sendo maltratado. Deus não queria aquilo para eles. Não foi esse o objetivo que Deus os havia criado como descendente de Abraão, como um povo que tinha uma aliança com Deus. Mas, meu querido, o que foi que aconteceu? Deus vai tirar aquele povo do Egito e tira eles de lá, e aí aquele povo entra. Entenda só isso: aquele povo agora está saindo do Egito, através de um chamado de Deus na vida de Moisés, e aquele povo sai lá do Egito de uma situação de escravidão, e agora entra para uma nova fase da vida deles e do relacionamento deles com Deus. Aquele povo vai viver agora no deserto, em caminho, ou caminhando em direção à terra prometida. Eu posso dizer, vamos usar essa terminologia. Eles estavam caminhando para a perfeita vontade de Deus, que era a terra prometida. Só que o que foi que aconteceu, queridos? Aquele povo passou cerca de 40 anos no deserto, desfrutando de milagres, um dia após o outro. Sabe por quê? Porque eles não estavam ainda desfrutando da bênção na sua totalidade. Qual era a bênção em sua totalidade que eles iriam desfrutar? Era a terra prometida.
Aquele povo estava desfrutando todos os dias de milagres da parte de Deus. Deus os alimentou, queridos, milhares de pessoas no deserto, todos os dias fazendo cair maná do céu. Um milagre, um dia após o outro, durante 40 anos, aquele povo desfrutou de milagre. Veja só, meu querido, mas essa era a perfeita vontade de Deus para eles? Não. A perfeita vontade de Deus para eles era a terra prometida. Deixa eu te dizer, é melhor viver debaixo da bênção, queridos, do que viver precisando de um milagre um dia após o outro. E qual era o propósito de Deus naquela terra prometida, queridos? Para que eles vivessem debaixo da bênção, plantando e colhendo. Entenda uma coisa, o milagre geralmente é uma provisão ali limitada para aquele momento. Limitada para aquele momento. Entenda. A mulher que estava lá em uma crise, uma das mulheres dos profetas, dos servos dos profetas, que foi ter com Eliseu, ela disse: meu marido morreu e o credor está vindo para levar os nossos 2 filhos, para tomar eles como escravos, porque estamos em dívida. E ele dá a instrução, manda ela pegar vasilhas emprestado, entrar em sua casa, fechar a porta, ela e os filhos, e ela está lá enchendo aquelas vasilhas, e ela chama o filho e diz: traz mais uma. Ele diz: não tem mais vasilha, e o azeite parou, e ela vai falar para o profeta, ele diz: olha, vai lá, vende o azeite, paga a tua dívida e vive do resto. Ali, queridos, foi um milagre que veio suprindo uma crise, tirando aquela mulher de uma crise. Mas essa não era a perfeita vontade de Deus. A perfeita vontade de Deus, queridos, para a nossa vida é que a gente tenha o fluir da bênção dele, sem a gente precisar entrar em crise, para necessitar de um milagre. Muitas vezes as pessoas exaltam: milagre, o milagre, Deus é um Deus de milagre. É claro que é. Deus, queridos, ele é um Deus que opera milagre hoje para tirar uma pessoa de uma crise. Mas a intenção dele é que aquela pessoa saia da crise e agora passe a viver desfrutando de um milagre. Desfrutando da bênção, desfrutando do efeito da bênção, que é suprimento em todas as áreas. Por exemplo, o milagre da cura tirou aquela pessoa de uma crise, de uma enfermidade. Mas a perfeita vontade de Deus é que aquela pessoa ela viva, queridos, em saúde perfeita, sem precisar de um milagre da cura. Essa é a perfeita vontade de Deus. Glória a Deus por isso. Então a bênção do Senhor está sobre a mim, sobre a tua vida. E a bênção do Senhor, queridos, estava lá na terra prometida. Quando aquele povo estava para entrar e possuir a terra prometida, só foi o que aconteceu? O maná cessou. O maná que aquele povo tinha todos os dias, o maná cessou. E agora estava aberto diante deles a oportunidade de viverem debaixo da bênção. E preste atenção nisso, olha o poder da bênção. O maná, o milagre diário, ele era limitado. Eles não podiam guardar para o outro dia. Se eles fizessem isso, iria estragar. Eles só podiam guardar, queridos, na sexta-feira. Eles pegavam o da sexta e o do sábado, porque no sábado não era permitido eles saírem para colher. Então o da sexta para o sábado não estragava, mas os outros dias, se eles tentassem acumular, iria estragar. Deus fez assim. O milagre ali era limitado, a provisão ali era limitada para aquele dia, mas estava suprindo. Estavam supridos. Só que em abundância para eles guardarem, eles não tinham, nem podiam. Mas perceba, na terra prometida, onde eles iam agora trabalhar, através da semeadura e da colheita, eles estavam com a oportunidade, juntamente com a semente plantada na terra, de produzir ou de colher o que eles quisessem, a quantidade que quisessem. Estava agora sobre eles o poder de decidir quanto eles iriam colher. O fluir da bênção estava liberado, a perfeita vontade de Deus, a terra prometida. Oh, aleluia, glória a Deus, a bênção do Senhor estava lá, para que eles pudessem crescer e se multiplicar e produzir. Entenda isso, essa bênção está na minha vida e na tua vida. Glória a Deus. Como receber essa bênção? Nós recebemos pela fé, queridos, em Cristo Jesus, crendo que nós somos abençoados, que essa bênção está fluindo sobre a nossa vida. Provérbios 10, 22 diz que a bênção do Senhor enriquece e com ela ele não traz desgosto. Oh, aleluia!
Creia nisso. Essa bênção produz bênçãos. A bênção do Senhor produz grandes resultados. Oh, aleluia! Nós recebemos essa bênção pela fé. E as nossas necessidades são supridas para que nós possamos nos tornar uma bênção para outras pessoas. Ajudando, trazendo provisão e poder também, querido, pregar a palavra e anunciar, falar para as pessoas que elas são supridas e providas em Cristo Jesus. Creia nessa verdade, confia nisso, no nome de Jesus. Como é que nós liberamos o fluir dessa bênção? Confessando, declarando a palavra, declarando as promessas do Senhor, queridos, concordando com Deus, com aquilo que Ele já falou ao nosso respeito, que nós somos abençoados, que nós somos supridos segundo a sua riqueza em glória em Cristo Jesus. Deus supriu cada uma de nossas necessidades, nós somos abençoados, o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Isso é nós confessarmos, liberarmos a bênção através da declaração, através da confissão. Recebemos pela fé, nós cremos que nós somos abençoados e liberamos através de confissão, declaração. Trabalhamos, a Bíblia diz que se nós obedecermos ao Senhor, se nós praticarmos a palavra, vivemos em linha com Deus, com essas verdades, tudo que a gente colocar na nossa mão vai prosperar. Isso é resultado da bênção do Senhor sobre a nossa vida. Nós somos abençoados, querido. Você carrega a bênção de Deus sobre a tua vida e vai fluir, vai prosperar, tua vida vai melhorar, meu querido, no nome de Jesus. Você tem noção do que é isso? Isso não é teoria da prosperidade, não, meu querido. Isso é a vontade de Deus para mim, para a tua vida. Quando as pessoas dizem teoria da prosperidade, parece uma doutrina humana, mas essa não é uma doutrina humana. Isso aqui é uma doutrina bíblica. É a vontade de Deus para mim e para você. Então creia nisso. Quando você dizima e oferta ao Senhor, você precisa entender que você está cumprindo um princípio debaixo da bênção do Senhor. E aquele dízimo e aquela oferta, a Bíblia diz que vai retornar para a tua vida. Foi o próprio Deus que disse isso. O que é isso? Semeadura e colheita, meu querido. Não tem como não acontecer. Vai fluir, vai produzir, porque a bênção está sobre a nossa vida. Eles cresceis e multiplicai-vos. Oh, aleluia! Glória a Deus, creia nisso no nome de Jesus. Glória a Deus, nós multiplicamos essa bênção. Lembre-se, nós temos o poder de fazer isso. Ele nos abençoou. E agora nós podemos pegar aquilo que Deus tem feito chegar na nossa vida e através da bênção dele nós colocarmos essa bênção para produzir, se multiplicar. Como eu falei para você, o povo de Israel estava na terra prometida. Tomaram posse, entraram na terra. Agora eles tinham da parte de Deus a liberdade ou a liberação para plantarem e colherem, para multiplicarem aquilo que estava sobre a vida deles. E assim nós podemos fazer. Oh, aleluia! Como nós vamos multiplicar? A bênção, queridos, através da semeadura e da colheita. Semeadura e colheita, você vai poder multiplicar. Em 2 Coríntios, no capítulo 9, o versículo 6, Paulo diz assim: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, pois Deus ama ao que dá com alegria. Olha o versículo 8: e Deus é poderoso para fazer abundar em vós, abundar, a abundância, abundar em vós toda a graça é a bênção do Senhor, meu querido, a fim de que tendo sempre e em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Glória a Deus, veja que poder tremendo, a bênção do Senhor, fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que tendo sempre, fora de crise, e em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Glória a Deus, louvado seja Deus. E ele diz aqui: conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para o alimento, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Podemos multiplicar a bênção do Senhor sobre a nossa vida. Como? Plantando, semeando e colhendo, meu querido. Oh, aleluia. Quero ler algo aqui para você.
bem interessante. A principal lei da bênção, que é espiritual, é que ela cresce e se multiplica por meio da semente natural. Conforme a lei da semeadura e colheita, a bênção capacita a semente, a bênção de Deus capacita a semente que plantamos a multiplicar e produzir uma colheita. Glória a Deus! Uma bênção é sempre mais abundante do que um milagre. A bênção é sempre, é constante, nos livrando da crise e colocando para que a gente, em uma posição para a gente viver, queridos, em abundância, livre de toda e qualquer crise. Entenda isso, um milagre, querido, é algo fora do normal. É um evento que é claramente sobrenatural em sua origem. Entenda isso. E a bênção? A bênção também é sobrenatural, só que Deus pega algo natural e com a bênção dele faz com que aquele natural se multiplique, aquela semente venha se multiplicar cada vez mais. Glória a Deus. Aleluia. É o divino poder de Deus, a bênção, o divino poder de Deus através de suas leis naturais, queridos. Aleluia. Deus é fiel. Então eu quero deixar isso aqui para você. O deserto que o povo de Israel estava, queridos, era a terra do apenas o suficiente. 40 anos desfrutando, comendo diariamente o maná que caía do céu. Deserto, a terra do apenas suficiente. Só tinha o suficiente para aquele dia. Mas, meu querido, o que Deus tem para mim e para a tua vida é que a gente viva debaixo da bênção dele, desfrutando de abundância, querido, de suprimento, livre de crise. Quando a Bíblia diz em 2 Coríntios 8:9, pois conheceis a graça, bênção do Senhor. Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Rico significa suprido, provido, abençoado, livre de crise. Glória a Deus, queridos. É isso que o Senhor tem para mim e para a tua vida. A abundância. Creia nessa bênção, declare essa bênção, declare: eu sou abençoado, eu não tenho falta de nada, o Senhor meu pastor, nada vai me faltar, eu sou suprido em todas as áreas da minha vida, eu pratico os princípios da palavra, e eu declaro os resultados dela vindo para a minha vida, em nome de Jesus. A bênção do Senhor está sobre a minha vida. Oh, aleluia. Decida e prefira viver debaixo da bênção e não, queridos, debaixo de necessidade de um milagre todos os dias. Então decida, creia nisso e declare: eu sou abençoado, a bênção do Senhor está fluindo sobre a minha vida, sobre a minha casa, onde eu coloco a minha mão vai prosperar, porque a bênção do Senhor está sobre mim, no nome de Jesus Cristo. Então, queridos, eu quero que você se renda cada vez mais ao senhorio do Senhor, se renda à palavra dele, com essa verdade de que você é abençoado. Falamos até aqui um versículo aqui sobre semeadura e colheita, sobre ofertar ao Senhor. A Bíblia também fala, queridos, que nós devemos dizimar ao Senhor. 10% daquilo que chega na nossa vida não é nosso, mas pertence ao Senhor. Deus faz com que, queridos, a provisão chegue 100% na nossa mão, e Ele diz: pegue 10 e devolva, traga para mim, devolva a minha obra, a minha casa, para que haja mantimento. Queridos, isso é uma lei poderosa, isso é uma lei extraordinária, porque o Senhor disse: eu vou abrir a janela do céu e derramar sobre vós uma bênção tal, para que dela vos advenha a maior abastança. Malaquias capítulo 3, versículo 10. Então o Senhor tem intenção e tem um projeto para mim e para a tua vida, sobre a abundância. Essa é a perfeita vontade de Deus, sobre bênção, sobre provisão. Então busca o Senhor na tua vida, se rende a Ele, se envolve com essa bênção, pratica os princípios. Querido, seja grato ao Senhor por aquilo que Ele tem feito chegar na tua vida. E você tem na tua mão a oportunidade de fazer multiplicar essa bênção. Declara as bênçãos do Senhor sobre a tua vida. Confia no Senhor. E você tem contigo a lei de fazer multiplicar as bênçãos dele na tua vida. Como? Através da semeadura e da colheita. Assim Deus fez, assim Deus estabeleceu. Então, no nome de Jesus, aprofunda, fortalece o teu relacionamento com Deus. É impossível uma pessoa estar com um relacionamento forte com Deus e ela se prender em dizimar e ofertar ao Senhor.
Então, o nosso dízimo ao Senhor é resultado de um coração envolvido com Ele. Então, confia no Senhor de todo o teu coração. E decida e prefira viver debaixo da bênção em vez da necessidade de um milagre. Que Deus abençoe grandemente a tua vida. Eu quero orar por você e já anunciar que em breve nós estaremos com nossos cultos presenciais no nome de Jesus Cristo. Pai querido, Pai amado, muito obrigado por tua palavra que foi ministrada. Espírito Santo de Deus, eu te louvo e te agradeço por tua inspiração. Eu preciso e dependo sempre de ti, Espírito Santo. Eu declaro na vida de cada um, Senhor, a tua bênção fluindo poderosamente, trazendo provisão e suprimento, no nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém, amém. Que Deus abençoe tua vida, no nome de Jesus, e até a próxima.